Olá, meus amigos, aqui Michael Maciel do Parada Obrigatória, trazendo sempre aquele assunto especial sobre trânsito para vocês. Hoje o nosso papo vai ser sobre a sinalização de trânsito. Vocês sabiam que existe 7 tipos de placas diferentes? Vamos conhecê-las? Então nós temos as seguintes placas: regulamentação, advertência, indicação, sinalização de obras, serviços auxiliares, educativas e de atrativos turísticos. Cada uma delas com as suas características específicas. Gente, como é muitas placas, no trânsito a gente tem que se orientar. Estradas, rodovias, todas essas placas são regulamentadas pelo DENIT, que é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Este órgão aqui, regulamenta todas as regrinhas e aonde vai estar, qual é a velocidade em relação a cada rodovia que a gente tem aí pelo Brasil. Então agora nós vamos começar por uma das placas mais tradicionais, que são as placas de regulamentação. Essas normalmente a gente vai encontrar, na maioria das vezes, nos grandes centros, né, na cidade. Vamos ver se vocês sabem dizer qual dessas 3 placas é a de regulamentação. Boa, para quem respondeu, a placa número 1. Características então das placas de regulamentação. Com exceção dessas 2 plaquinhas aí, exceto essas 2, o restante é tudo redondinho, pessoal. As placas de regulamentação são circulares, a sua orla, que é a bordinha, é vermelha, o fundo é branco e os caracteres ou simbologia, né, sempre preto. Característica principal das placas de regulamentação, elas estão impondo algo. Elas estão regulamentando alguma coisa. Então, o que está ali é lei, eu tenho que cumprir. Se eu desobedecer qualquer uma das placas de regulamentação, multa. Então, pode acarretar em multa. A característica específica dela é obriga, exige ou restringe. Então, tá mandando. É lei, regra. Tem que obedecer, se não obedecer, multa. Agora nós vamos para as placas de advertência. Vamos ver se vocês sabem qual dessas 3 plaquinhas aí seria as placas de advertência. Correto para quem respondeu a número 2. As placas de advertência, ela tem essa característica, né, mais quadradinha, fundo amarelo, né? Essas placas, elas são colocadas em estradas e rodovias, na maioria das vezes, antecipando a uma possível situação de risco. Então, característica, ela não está regulamentando nada, ela não está exigindo que eu faça alguma coisa, porém ela está avisando, pô, lá na frente uma pista sinuosa à esquerda, uma curva acentuada à direita. Então, ela antecipa um possível risco. Normalmente ela é colocada bem antes, principalmente quando tem estradas e rodovias. Dentro da cidade ela é encontrada próximo ao obstáculo, por exemplo, numa lombada. Ela está bem pertinho da lombada, avisando que ali existe o famoso quebra-mola. Mas a característica principal é sempre avisar com antecedência. Ok, agora vamos conhecer as placas indicativas. Essas não seguem um padrão muito definido. Vamos ver se vocês sabem qual dessas 3 é a placa de indicação. Ok, certo para quem respondeu a placa número 3. Por que eu disse que não segue um padrão muito definido? Elas têm aquele formato mais retangular, algumas têm o fundo azul, outras têm o fundo verde, porém elas estão mostrando distância para onde eu estou indo, meu destino, né? E esse padrão ele não existe em relação às cores. Porém, eu diria que 70% ou mais das placas segue sim uma característica. Por exemplo, dá uma olhadinha nessas aí. E aí, perceberam qual é a característica? Né? Fundo azul e caracteres branco, aonde estou. Fundo verde e caracteres branco, para onde vou. Normalmente as placas de indicação são assim, porém isso não é uma regra, não está escrito na lei que deverá ter essas cores, tá? E acaba auxiliando bastante, né? Principalmente quando a gente quer chegar no destino, saber qual é a distância, quantos quilômetros falta, ou a identificação da localização que a gente está naquele momento. E aí, pessoal, estão conseguindo acompanhar essas placas? Bastante, né? Um pouquinho confuso, tem muitos modelos, formatos e cores. Mas se estão conseguindo acompanhar e faz algum sentido para vocês, não esqueça de deixar o joinha no vídeo, talvez compartilhar com alguém que está estudando, é muito importante para nós, beleza? Próxima, sinalização de obras. Gente, essas plaquinhas aqui, ó, ela tem esse formato, né, mais quadradinho, o fundo laranja e os caracteres de simbologia normalmente são preto. Essas placas de sinalização de obras, normalmente elas vêm acompanhadas com cones, cavalete, algum dispositivo que avisa com antecedência, né, que ali existe algum tipo de reforma, um buraco ou uma obra na pista.
Então, ela tem outra característica que não deixa de ser uma placa de advertência. Tu vê que o formato é o mesmo. Aquelas placas que vocês viram de advertência com fundo amarelinho, qualquer uma daquelas placas um dia pode virar laranja, se ali tem uma característica de algo temporário, ou seja, ali tem uma obra, caráter temporário, então essa placa vai ter a corzinha laranja. Bom, próxima plaquinha, serviços auxiliares. Essa sim tem uma regrinha, tem um padrão para ela tem aquele formato também retangular, porém fica em pezinha, do fundo azul e os caracteres branquinhos. Então tá ajudando a gente a identificar restaurantes, hotel, camping, área de estacionamento. Então, serviços auxiliares, auxilia, né, a identificação de alguns serviços característicos que possa haver lá na rodovia, seja ela estadual, né, ou federal. Agora vamos com as placas educativas. Essa mais fácil de compreender porque tu bate o olho, tu vê aquele formato bem retangular, fundo branco e caracteres preto. Qual é a informação que tem ali? Bom, placa educativa pode ser o seguinte: obedeça a sinalização, respeite o limite de velocidade, use isso de segurança, respeite a vida, facilite a ultrapassagem, se beber não dirija, ou seja... Qualquer frase educativa a gente pode encontrar nas famosas placas educativas. Então, essa aí fica fácil para a prova. E por último, vamos observar as placas de atrativos turísticos. Essas aí não é em qualquer cidade que nós vamos encontrar, né? Realmente não é em qualquer local que tem atrativo turístico, então ela tem a sua característica de simbologia, seja mirante, parque florestal, museu, zoológico, não importa qual for a plaquinha. A característica é o seguinte: a simbologia é fácil de definir e sempre está escrito o nome da plaquinha junto. Então, ela não nos preocupa muito, porque se eu ficar com dúvidas sobre a simbologia, vai estar escrito, o que é aquilo ali? Ah, é mirante. Fica mais fácil de compreender. Até mesmo a do zoológico, né, que pode ter uma imagem ali de um leão, de um elefante, isso também muda de uma região para outra. Vai estar escrito zoológico. Então, realmente, as placas de atrativo turístico não assusta muito, afinal de contas, né, o motorista tem aquela obrigação mínima de saber ler e escrever. Então, ele olhou, bateu o olho, tá vendo o que é, consegue ler, identifica facilmente. Então, essa não nos assusta. Ok, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi rápido, tentando mostrar de uma maneira bem compactada e resumida os diferentes tipos de placas que a gente tem no trânsito. Até uma próxima, a gente se vê. Fui, tchau, tchau!